Ok, e este já é o primeiro item dos favoritos aleatórios, a música 500 Miles, da dupla The Proclaimers. E eu aposto que esta canção já está se infiltrando na sua mente para reaparecer, ressurgir tarde da noite, quando tu quiser dormir, ou então quando estiver tomando banho, lavando a louça, uma loucura. Mas eu acabei lembrando dessa música, que é um clássico, por causa de How I Met Your Mother. Eu tava revendo alguns capítulos, e essa música aparece bastante no seriado, porque o Marshmallow, adoro o Marshall. O carro antigo dele tinha um toca-fitas, que só tinha uma fita que estava entalada, e só tinha essa música. Então, qualquer viagem para qualquer lugar, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, atravessando o país, não interessava. Esta era a música em questão que tocava durante toda a viagem. E que agora também vai tocar na sua cabecinha. Mas então estamos aqui, novamente, reunidos neste momento tão especial, para falar de coisas aleatórias que me fizeram feliz nos últimos tempos. Tenho aqui alguns itens, a maioria das coisas é assim, coisa de decoração, tem quadro, tem uns bonequinhos, uns toy arts. Tem gente que fica brava se você falar bonequinho, é toy art, ou então action figure. Mas, enfim, é um bonequinho. Vide esta coisa maravilhosa que ganhei de Natal. É Calice sobrevoando no Drogon. Não é linda? Então aqui tá Calice com seu modelito branco, botinha cinza, cabelão trabalhado aqui num coque, meio solto, meio preso, com umas tranças, cocuruto alto. Achei digno, achei fashion. E aqui está o Drogon, olho vermelho, raiva nos olhos. Rau, rau, rau. Eu não sei imitar barulho de dragões, mas enfim. Ganhei de presente de Natal, fiquei super contente, porque acho que me acompanha há mais tempo sabe que eu sou absolutamente tarada por Game of Thrones. Eu tenho alguns outros action figures da série, eu tenho Jon Snow, tenho Ned, tenho Tyrion, tenho Jaime. Já tinha Khaleesi, mas é um outro modelinho. Esse aqui que é bonitinho, que é o bonequinho cabeçudo com os olhinhos grandes, chama Pop Funko. Eu já tinha o Khal Drogo dos Pop Funko, então agora eu também tenho Khaleesi em cima do Drogon pra ficar, né, um do lado do outro, combinandinho, bonitinhos, na estante aqui do meu escritório. Eu já tinha postado isso aqui no meu Instagram e algumas pessoas perguntaram onde é que pode achar. Eu dei uma procuradinha na internet e eu vi que no site das Americanas e no site do Submarino tem este mesmo Pop Funko. Então, se tu gosta muito de Game of Thrones, se tu é fã da Khaleesi, se joga, passa lá. Só não é muito barato. Não é muito barato, o que é um tanto triste. E agora estou com as luzes um pouco mais baixas porque quero mostrar pra vocês esta coisa maravilhosa que é o unicórnio que muda de cor. Ele agora tá roxinho, vai ficar meio rosado, daqui a pouco ele vai ficar verde, avermelhado. Minha mãe me trouxe esse unicórnio de viagem, ele funciona a pilha, tem uma luzinha LED aqui dentro. Eu já procurei na internet, não achei pra vender no Brasil, mas se for procurar na Amazon e outros sites assim, tem esse unicórniozinho super bonitinho. É uma nightlight, uma luminária noturna, talvez pra quem não gosta de ficar totalmente no escuro, fica com essa luzinha assim, suavezinha, coloridinha. Se bem que eu acho que se eu tivesse problema pra dormir, eu não conseguiria, eu ia ficar olhando pro unicórnio eternamente e acordar no outro dia podre de sono. Foi minha mãe que me trouxe de presente de viagem, então muito obrigada, mãe. Curti horrores. Agora estamos com as luzes mais fortinhas, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu atualizei aqui em casa que eu achei ótimo, que é essa moldura. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é uma moldura branca simplinha da Tok Stock, tu compra ela assim, e aí depois tu pode trocar a ilustração. Pode, por exemplo, imprimir fotos, tu pode procurar na internet. Eu fiz uma busca por Free Art, Free Illustration e por Old Book Illustrations, então pra ilustrações de livros antigos. Acabei encontrando essa ilustração aqui que tá nesse quadrinho, mas eu atualizei as outras duas molduras que tenho aqui na minha parede também, são molduras branquinhas. E eu gosto muito delas porque, ó, aqui atrás, não sei se vocês estão vendo, aqui pendura, né, mas aqui atrás, ó, é como se fosse um porta-retrato. Então, tu tira a parte de trás, é super fácil de abrir, e pode colocar qualquer ilustração, qualquer foto, qualquer coisa que tu tenha à vontade. Então, é só, por exemplo, na sala eu também tenho umas molduras assim, não são brancas, elas são com a madeirinha marrom ao redor, mas aí eu peguei uma foto que eu fiz de umas férias minhas que eu passei em Portugal, uma foto bonita, assim, meio em cima do morro, tem um bondinho passando, mandei imprimir no tamanho certinho da moldura, depois pendurei na parede e ficou ótimo, não foi caro, essas molduras custam, depende do tamanho, claro, as maiores são mais caras, as menores são mais baratas. Essa aqui eu acho que é 62 por 47. Posso estar enganada. No site da Tok Stock deve ter informação certinha. E tem em outras lojas também, eu acho que, se não me engano, na Leroy Merlin também tem moldurinhas assim prontas, de vários tamanhos. Então é só pegar o tamanho da moldura e depois fazer a arte.
do jeito que tu quiser. Acabou custando acho que R$ 15 para cada uma das ilustrações que eu mandei imprimir para atualizar aqui a parede do escritório. Deixa eu botar uma imagem para vocês verem, eu acho que ficou bem legal. E pronto, é um jeito bem simples e fácil assim de atualizar as paredes de casa e sem gastar muito dinheiro. Então eu comprei essas moldurinhas faz um tempão e essa já é a segunda atualização que eu faço delas e dá uma cara nova para casa, realmente de uma maneira fácil, rapidinha, sem complicação. E de comer? De comer tem que ter alguma coisa de comer, porque senão o aleatório fica meio tristinho. Então trouxe hoje para vocês esta coisa chamada Trento, que é chocolate, é biscoito, sei lá, é uma coisa boa, é uma coisa gostosa que vale a pena experimentar. Do que ele é feito? O Trento, ele é um biscoito wafer, assim, é tipo tubete, sabe tubete? Lembra tubete? Então, ele é tubete coberto por chocolate e recheado com alguma coisa. Esse aqui é o que eu mais gosto, ele é o branco dark, então por fora ele é chocolate branco, por dentro ele tem um creme delicioso de chocolate escuro, que assim, vale a pena. Tem de outros tipos também, tem com recheio de avelã, tem com recheio de sei lá mais o que, mas o que eu gosto mesmo é esse aqui de chocolate branco com recheio de chocolate preto. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó, este aqui é o Trento. E aí tu morde? Tá ouvindo o crocante? Então, ali dentro tem a casquinha de wafer, o tubete, e depois vem o creminho de chocolate, que é uma delícia. É muito bom. O Trento, ele é tipo o tubete quando o tubete ele alcança os seus objetivos, quando ele diz, não, ok, vou ser o meu melhor. E aí ele arranja um recheio, arranja uma cobertura e fica essa coisa aí super interessante. E por fim eu tenho que falar de um podcast que eu estou amando loucamente. Eu já fiz post sobre ele no blog, já falei dele no Instagram, mas né, tem gente que não me segue no blog, não me segue no Instagram, então eu vou falar aqui também. Caso você também goste de assassinatos, crimes hediondos, gente muito louca, vale a pena procurar o podcast My Favorite Murder, em português, Meu Assassinato Favorito. E assim, não vão achar que eu sou estranha, porque eu gosto de ouvir histórias sobre serial killers e coisas assim, mas é que sério, eu acho interessante. O que eu posso fazer? Adoro uma história de crime real, adoro investigação, adoro julgamento. Se tiver um julgamento junto com a investigação, junto com os assassinatos, gente, coisa maravilhosa. É por isso que eu gostei tanto daquela série do O.J. Simpson, que eu recomendei no último vídeo sobre Netflix. Se vocês gostaram dessa série, eu acho que vocês vão gostar do podcast, porque as meninas que fazem podcast, a Georgia e a Karen, elas também gostam desse tipo de coisa. Então, o que acontece? Podcast, que normalmente cada episódio tem 1 hora, os primeiros 20 minutos elas ficam conversando sobre qualquer outra besteira. Tem gente que não gosta dessa parte. Eu gosto de ouvir sobre as calças jeans novas que elas compraram, sobre a cor de cabelo que não deu certo, sobre o restaurante, sobre série, sobre qualquer besteira que elas resolvam conversar. E aí depois cada uma vem com uma história diferente de um assassinato que elas pesquisaram ou de um crime não resolvido. E aí elas contam essa história, cada uma conta uma história para outra e para os ouvintes. O podcast delas não é muito focado assim em pesquisa. Eu tenho alguns outros que eu sigo que tem uma pesquisa mais detalhada dos fatos e tal. O delas mesma é um podcast para contar a história e para ter a reação e para depois comentar e dizer: nossa, que cara filho da puta, realmente, uau, não prenderam ele de primeira? Como assim não prenderam este homem de primeira? Porque normalmente, spoiler alert, normalmente, quem comete essas atrocidades são homens. E normalmente, quem morre são as mulheres. Então elas estão ali contando aquelas histórias, é como se a gente estivesse aqui todo mundo sentado juntinho no sofá de casa, comentando sobre fatos horríveis, sobre histórias realmente muito tristes, mas interessantes. Infelizmente ele é em inglês, então quem não fala inglês não vai conseguir acompanhar muito bem, e eu queria entender por que eu não consegui achar nenhum em português ainda. Não tem um podcast de crime real em português. Posso estar enganada. Se alguém aqui tiver dica de um em português ou sobre casos do Brasil, por favor, compartilha. Até porque o Brasil tá cheio de caso legal. O Brasil é muito rico em crime, infelizmente. Mas então eu não entendo por que eu ainda não consegui achar um em português. Gostaria muito, até se eu tivesse tempo, adoraria fazer, mas não tenho tempo pra manter blog, manter YouTube e mais um podcast. E se tu fala inglês, com certeza dá uma conferida no My Favorite Murder, porque é muito divertido. E eu sei que é horrível falar que histórias de assassinato são divertidas. Não é a história que é divertida, é o jeito que elas contam e o jeito que elas comentam e conversam sobre o assunto, que é muito legal. E eu adoro que no final de cada episódio elas sempre tentam pensar em alguma coisa boa que aconteceu durante a semana, só pra deixar o clima um pouco mais leve, né, já que elas estão falando de coisas tão tristes. Em boa parte dos episódios, o final é sempre a Georgia falando com o gato dela, que ela tem um gato vesgo, siamês, maravilhoso, chamado Elvis,
Então, no final do episódio, ela sempre pergunta: Elvis, quer um biscoito? Elvis, do you want a cookie? E ele responde: miau. Ele responde. O Elvis responde. E é isso. Essas foram as coisas que me divertiram nos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham pego talvez uma dica de decoração, ou de podcast, ou de música. Não vamos esquecer da música. Por favor, não me xinguem se amanhã vocês acordarem com 500 miles na cabeça, tá? Por favor, não é por mal. Ok, é um pouquinho por mal, mas eu só queria compartilhar disso que eu tô passando. Então tá, gente, um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.